Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e hoje nós vamos gravar um vídeo com conteúdo acadêmico de História Contemporânea. O curso de História é do 6º período. O nosso e-mail é jadireg@gmail.com, tá? E como sempre nós trabalhamos com uma reflexão inicial, porque se trata de um curso de formação de professores. Então a nossa reflexão é do Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Observe que não é reprodução, tá? É construção, literalmente. Bom, conforme eu tinha dito, né, o texto tem por título As Resistências aos Povos a Partir do Mundo. A referência biográfica é essa, né? Os autores são Adriana Fatina e Ricardo Figueiredo de Castro. E esse texto está dentro dessa obra, O Tempo das Certezas, da formação do capitalismo da Primeira Grande Guerra. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, do ano 2000, volume 1, são 3 volumes, tá? Que foram organizados pelo Daniel Arão Reis Filho, pelo Jorge Ferreira e pela professora Celeste Zenha. Tudo bem? Então, para pensar as resistências dos povos a partir do mundo, nós partimos de uma reinflexão histórica, ou seja, uma reflexão, mas também uma inflexão, tá? Para pensar fundamentalmente esse imperialismo, que vai da década de 1870 até 1900 aproximadamente, que é quando a África e a Ásia elas vão ser sistematicamente dividida entre as chamadas potências europeias, as nações emergentes europeias. E aí você tem principalmente a Grã-Bretanha, a Inglaterra, não é? A França, a Alemanha, que vai chegar a partir de 1875, a Bélgica, a Itália, enfim. Esse é um processo muito amplo, mas que, se nós vimos com o professor Edgar de Salvador de Deca sobre o colonialismo como a glória do Império, ou se nós trabalhamos com Francisco Carlos Palomares Martinho, para pensar as resistências ao capitalismo, plebeus, operários e mulheres, ou seja, no contexto da Europa. Nesse texto da professora Adriana Fatina e do Ricardo Figueiredo de Castro, eles vão pensar as resistências dos povos a partir do mundo. Tá? Fundamentalmente para discutir a África e a Ásia. E na mesma perspectiva que nós falamos anteriormente, ou seja, pensar esse processo entre as décadas de 1870 e 1970. Bom, qual que é a primeira grande observação dos autores? O avanço do imperialismo, que ele vai começar por volta de 1870 e ele vai ser caracterizado por um movimento que vai até a Primeira Grande Guerra, até 1913, 1914, a segunda década do século XX. Bom, o que foi esse movimento? É um movimento de conquista que vai ser marcado por algumas rebeliões e vai levar à interação política, cultural e estratégica entre esses povos que vão ser conquistados e os conquistadores, tá? Entre esse universo colonial e esse universo metropolitano, sempre dentro daquela perspectiva de levar a civilidade, não mais de levar a fé aos pagãos. Agora se trata de ordem e progresso, se trata de princípios iluministas, de civilização, princípios de civilização. Agora, obviamente que isso vai levar à dominação e à conquista do outro, sabe? A dominação literal, visceral. Bom, quanto às colônias, elas podem ser protetorados e áreas de influência, não é? A história da expansão em larga medida, essa é a tese da professora Adriana Fatina e do Ricardo Figueiredo de Castro, também a história das resistências. Primeiro, eles tratam da dominação sociocultural, sabe? Essa dominação que apresenta uma hegemonia política e cultural
e é óbvio que você é uma hegemonia política, uma supremacia política e cultural, tem-se a imposição de valores europeus fundados na crença da supremacia do homem branco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, em várias vastas regiões da África e da Ásia, se vai verificar revoltas e resistências o tempo todo. Não é uma dominação que se dá de maneira passiva, tá? As resistências vão existir, sempre existiram e vão continuar existindo quando se tem essa interferência numa escala de uma sociedade mais ampla, ou de um povo, ou de uma nação. Bom, apesar das teorias de superioridade do branco europeu, é o que vai prevalecer mesmo nesse movimento na África e na Ásia é a força das armas. Canhões, revólveres, fuzis. Esses vão representar um fator predominante para essa dominação. Bom, especificamente a China e a Índia, que são duas das civilizações mais antigas, sabe? E civilizações gigantescas. São os dois países mais populosos do planeta. 1 bilhão e 600 e 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, cada um deles. E a China é uma sociedade milenar, assim como a Índia. Então, mas só que sempre foi, a China e a Índia se localizam naquilo que nós chamamos de Oriente. Então, eles se desenvolveram e estiveram durante muito tempo naquele limite, sabe? Não é o Oriente Médio, é literalmente o Oriente. Então, os contatos sempre foram muito protocolares. Isso até 1870, quando nós temos um novo movimento de expansão do capitalismo. Um novo movimento de expansão, de ampliação tecnológica dos meios de produção. Um novo movimento em busca de fontes fornecedoras de matérias-primas que tinham se esgotado no território europeu, ou, de uma maneira geral, no Ocidente. Tá? E um novo movimento de dominar áreas, de explorar e também de conquistar mercados consumidores cativos. Então, essa relação acabava sendo muito proveitosa do governo metropolitano, das metrópoles, não é? Bom, e como que se conquista sociedades tão antigas, civilizações tão antigas como a Índia e a China? Tá? Vai se utilizar estratégias políticas, dividir para reinar, estimulando e aproveitando-se de conflitos internos, não é? Então, fundamentalmente, essa ideia do boato e a ideia de criar polêmicas entre os elementos internos desses povos, seja na Índia, seja na África, seja na China. Dominar significava também conhecer. A antropologia ensinou muito isso na primeira e segunda metade do século XIX. Tá? Isso, essa antropologia que ela vai se desenvolver fundamentalmente na época contemporânea ao capitalismo, sabe? Através de trabalhos de campos, de regiões coloniais, em regiões coloniais. Aí você tem Levi Strauss, Marcel Mauss, e um grupo enorme de antropólogos que vão prestar um serviço muito importante para essas elites metropolitanas, essas elites europeias, essas elites colonizadoras. Bom, o foco da Diana Fatina e do Ricardo Figueiredo de Castro, dos professores, é trabalhar com os diversos tipos de resistências. E aí eles vão destacar fundamentalmente 3 tipos de resistências. Tá? Resistência dos povos a partir do mundo. As resistências dos povos, não é? Primeiro, lutas de resistência à invasão militar colonialista, que é fundamentalmente armada. Segundo, rebeliões internas que visavam preservar as tradições, e a restauração do passado era sempre um objetivo anterior à chegada desses europeus. E terceiro, movimentos ocidentalizantes que estimulavam esse processo de modernização, não é? Se não tem como vencê-los, junte-se a eles. Bom, as resistências anticolonialistas, elas poderiam combinar, esse movimento de resistências, poderiam combinar a luta contra a ocupação, não é? A rebelião contra a colonização e uma tentativa de restauração da ordem anterior ao movimento modernizador. Você não tem uma luta isolada, conforme falamos anteriormente. Lutas de resistência, simplesmente rebeliões, simplesmente o movimento ocidentalizante. Às vezes você tem os 3 tipos em uma mesma região, como é o caso do Japão, por exemplo. Tá?
A resistência cultural de caráter religioso, mais específica da Índia, vai trabalhar com o nacionalismo, com uma especificidade identitária que não deixa a menor dúvida, né? Tanto no caso dos indianos, tanto dos africanos e sobretudo, dos asiáticos, tanto o Japão quanto a China. As diferenças são clássicas e são perceptíveis, não é? São muito claras. Bom, isso vai levar a uma fusão de projetos modernizantes com a defesa das tradições. Essa é a resistência cultural, tá? Rejeita a dominação e aceita a modernização, que é uma forma de resistência, sem sombra de dúvida. Bom, e a questão do nacionalismo e o mundo colonial? Aí é bem interessante observar, por exemplo, a Índia de Mahatma Gandhi, tendo a personagem histórica do Mahatma Gandhi, conhecido mundialmente, globalmente, é a ideia da alfabetização bilíngue. Ao mesmo tempo que ele falava a língua nativa, ele vai completar os estudos em Londres e vai ser fluente na língua metropolitana também. Isso vai permitir a essa elite colonial ter acesso aos bens culturais, à cultura moderna dessa metrópole. É como se houvesse uma espécie de aliança, de parceria, sabe? É de você conceder privilégios para a elite local, para que ela facilitasse o domínio daquelas milhões, daquelas dezenas de milhões de pessoas. E a exploração, objetivamente, no caso da Índia e a Inglaterra. Tá? Em sentido amplo e em sentido particular, se pensa aqui os modelos de nacionalismo do Estado-nação europeus. Tá? Bom, também se verifica profundas transformações econômicas e sociais, conforme os interesses capitalistas, imperialistas ou essa elite colonial trabalham com essa imposição, com esse poder e com essa dominação. Você tem uma dominação externa da elite imperialista e tem uma conformação, um acordo, né, da elite colonial, que é o que faculta, o que possibilita essa dominação e essa exploração. E esse nacionalismo no novo mundo, no mundo colonial, ele tem peculiaridades muito singulares. Bom, quando a gente pensa em o imperialismo na África, segundo a Adriana e o Ricardo, a professora Adriana e o professor Ricardo, se tratou de uma atividade fundamentalmente litorânea, costeira, do século XIV ao século XIX. Tá? Essa interiorização dos interesses só foi possível a partir de meados do século XIX, a partir de 1850, e com o surgimento de sistemas de autoridade alternativas, sabe? Os conflitos entre estrangeiros nativos e também os grupos locais. Tá? Então você tem um ambiente de beligerância total e absoluta. E aí se percebe muito, nesse imperialismo na África, a rivalidade, a concorrência, a competição entre França e Inglaterra, pelo controle do continente africano. E, a partir de 1850, a Alemanha. E daí você tem as bases, os fundamentos da Primeira Grande Guerra. Bom, a África, quando a gente pensa a partir do ponto de vista das resistências, segundo os autores em estudo, né? Se pensa na constituição de poderosos estados muçulmanos ou islâmicos, e uma resistência armada, uma resistência ampliada, uma resistência com fortes características de elementos religiosos. Tá? Isso vai dar origem para o final do século XX e já no século XXI, por exemplo, 2001, né, as Torres Gêmeas, ao terrorismo, tá? Que continua sendo uma forma de resistência a essa interferência, a essa dominação, a essa exploração. Bom, para 1870, os autores destacam, né, o surgimento dos interesses alemães e italianos, a unificação desses povos, né, constituindo nações, tá? E logo eles vão querer participar dessa partilha, né, desse mundo, esse novo mundo a ser colonizado, a ser explorado, tá? E o acirramento das disputas imperiais e ampliação da violência utilizada. E isso tudo vai levar à Primeira Grande Guerra. Bom, quanto à Ásia e Oceania, o que se percebe, segundo os autores em estudo, é uma ocidentalização e versus uma tradição. Tá? De um lado, se tem políticas internas,
disputas políticas internas nas áreas dominadas, que se consubstancia em um imperialismo interno, tá? Como que essa elite ela tem que dominar para o interior para criar as condições para a elite externa, a elite estrangeira, auferir lucro e explorar. Tá? Lutar contra a dominação não implicava recusa radical da ocidentalização. Essa elite japonesa, por exemplo, ela acabou investindo nessa ocidentalização, mas tentando manter os traços culturais. Tá? Bom, o Japão apresenta uma modernização de caráter ocidental, mas uma forte resistência à dominação estrangeira. E o Japão mesmo vai apresentar uma política imperialista na Ásia a partir de 1894. É só pensar que para 1905 o Japão vai vencer a Rússia, tá? Num confronto direto. O Japão vai dominar a China por um breve período. Bom, o que prevalecia então nesse período que eles chamam de as resistências dos povos a partir do mundo? Você tinha povos, literalmente, não é? Muitos interesses, e você tinha os Estados Unidos, por um lado, a França, os Estados Unidos na América do Norte, a França, a Inglaterra, o Japão, não é? França e Inglaterra na Europa e o Japão na Ásia, e todos esses com interesses globais, particularmente no século XX. Isso fica muito perceptível na Primeira Grande Guerra, muito perceptível à época das revoluções, da Revolução Russa e também na Segunda Grande Guerra. E, posteriormente, na Guerra Fria, que vai se consubstanciar em um movimento de polarização e de disputas por influência, por poder, por controle, sabe, e por exploração, sempre. Quando se pensa a China e a Índia, o que se percebe uma posição pela modernização, mas mantendo e manutenção da tradição. Tá? E o Japão vai se envolver em disputas com a Rússia, por exemplo, em 1905, conforme já adiantamos, e vai vencer militarmente a Rússia. E é muito interessante isso, né? O Japão vence a Rússia em 1905, e já em 1917 se tem a Revolução Russa, e a partir de 1923 até 1939, a Rússia avança de uma maneira espetacular. E é óbvio que a violência vem junto. Tá? Mas aí a gente poderia pensar uma modernização a partir do socialismo, da estrutura, uma estrutura de controle que tinha por base o Partido Único e a ideia de socialismo, o que não vamos discutir aqui se é socialismo ou se não é. Bom, quando eles pensam dominação e resistências, aqui é preciso entender, segundo a Fatina e o Castro, que os significados da expansão imperialista do século XIX, principalmente a partir de Marshall Salles, representou uma mudança cultural induzida por forças externas. Isso acontece na China, é só pensar o Gandhi, que fazia parte da elite indiana e vai para a Inglaterra e, enfim, faz o curso de direito dele e depois é que volta, não é? Isso acontece em certa medida no Japão e também na Índia. Tá? Esse contato intercultural, ele nunca se deu a partir de uma via de mão única. Óbvio que os dominados eles produziam simultaneamente formas de resistência e de assimilação. Isso em qualquer relação de poder. Você tem resistência e você tem assimilação do modus operandi dessa, como que se estrutura, como que se dá essa dominação de fato. E óbvio que a partir daí se verifica uma reelaboração do nacionalismo no contexto das resistências. São algumas mudanças das estruturas internas dessa sociedade, em função muito desse contato externo, dessa influência externa, mesmo em tempos de resistência, em tempos de tensões e de conflitos, nem que se fosse de interesse, né? Bom, enfim, nessa leitura rápida do texto As Resistências dos Povos a Partilha do Mundo, pela professora Adriana Fatina e Ricardo Figueiredo de Castro, a gente apresenta a título de conclusão provisória. O colonialismo ele não foi um privilégio dos europeus. O Japão, na passagem do século XIX para o XX, tornou-se uma ameaça, inclusive aos interesses europeus e dos Estados Unidos, no Extremo Oriente, no Pacífico e na Oceania. Aí é preciso ter essa ideia da configuração do mapa, né? Numa geopolítica e geoestratégia, literalmente, tá? Essa configuração do globo.
É um movimento que começa lá com a circunnavegação, com Fernão de Magalhães em 1507, tá? E que aqui a gente vê esse processo muito mais sistematizado nessa passagem do século XIX para o século XX e com essa área de influência do Extremo Oriente, sabe? A área de influência japonesa no final do século XIX e início do século XX, entre 1890 e 1910. Particularmente, o Japão vai ameaçar a ideia de supremacia de europeus dos Estados Unidos no Extremo Oriente, no Pacífico e na Oceania. Não há de se esquecer de Pearl Harbor, né? E a Segunda Grande Guerra, enfim. Tá? Bom, a expansão, ainda concluindo, a expansão ela não decorreu simplesmente do desejo de dominação dos europeus, mas sim da transformação pela qual passou o capitalismo a partir do século XIX, sabe? Mais especificamente a partir de meados do século XIX. Quando você pensa o surgimento de leis trabalhistas, o surgimento de sindicatos, quando você pensa a nova revolução, novas fontes de energia, quando você pensa o avanço tecnológico dessas indústrias e não mais de fábricas. Enfim, essa expansão ela vai ampliar, e essas transformações, ela vai ampliar, tá, esse interesse de dominação. Bom, nesses termos, por fim, as resistências ao imperialismo, e aí a Fatina e o Castro, uma frase deles, abre aspas, não é? Ela não impediu a expansão, mas redefiniu as condições em que cada povo, etnia ou Estado se inseriu no mercado mundial. Essa é uma conclusão muito contundente, sabe? E muito consistente quando você pensa que as resistências ao imperialismo elas não impediram a expansão do capitalismo, tá? Mas elas redefiniram, em certas circunstâncias, as condições em que cada povo, China, Índia, Japão, não é? E países da África, cada etnia ou Estado foi inserido no mercado mundial. Porque é disso que se tratava, tá? É do mercado mundial. Bom, pessoal, é isso, tá? Nós viemos até aqui com essa nossa breve discussão. Eu espero que nós possamos conversar sobre esse tema de forma mais discursiva, de uma forma mais propositiva em nosso encontro, tá bom? Remoto, virtual, digital. É isso, um grande abraço, prestigiem o canal Humanitário Diálogos Históricos e nós vamos postar o vídeo no nosso canal. Muito boa noite, eu espero que vocês considerem tanto os slides, quanto o texto, e quanto essa breve reflexão que nós apresentamos para vocês aqui. E procedemos à nossa discussão no nosso próximo encontro. Então, vamos em frente sempre. Um grande abraço.